Tarde, senhor Agora sim o presidente. som está liberado. Deputada Bebel, tem a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o público que nos ouve e assiste através da Rede Alesp. Enfim, eu considero discutir essa questão referente a concursos públicos e serviços públicos uma questão fundamental, porque entendo que o Estado, né, é aquele que, enfim, oferece os serviços. Aliás, nesta pandemia, se o Estado não entra, a iniciativa privada também não teria dado conta sequer, né, de cuidar dos acometidos, enfim, dos familiares que perderam suas famílias. Então, o Estado tem um papel fundamental no atendimento, né, da população paulista que está em questão. E quando a gente debate, né, quando foi apresentado no dia de ontem e com todo o histórico né, exposto aqui, né, referente ao projeto de lei 1220, né, que prorroga empregos públicos em confiança do Detran São Paulo, né, é importante a gente levar em conta algumas questões. É que não é a primeira vez, né? Nós vamos entrar na terceira vez, né? Como disse aqui a deputada Beth Sarrão, né? É a terceira vez que nós vamos para uma prorrogação. A minha será a primeira, mas a dela ela entra no terceiro round. Eu acho o seguinte, eu acredito, sinceramente, que em se tratando, né, de serviço público, a entrada para o serviço público é o concurso público. Ponto. A lei que rege a administração pública para o Brasil, estados e municípios, claramente diz o quê? Né? Que cabe, né, a gestão dos servidores públicos, a criação de leis, né? Então, tem leis que regem, não é uma questão muda toda hora, tem que ter a lei que rege, e teve uma lei, né, que deu o ordenamento, né, para tratar disso, e que tem princípios para isso, o da impessoalidade, né, o princípio da transparência, sobretudo da legalidade, sobretudo, né? Então, se uma lei, esse PLC, Projeto de Lei Complementar, né, ele altera uma lei que, na minha opinião, é maior, porque o que rege o princípio da legalidade, impessoalidade e a questão da transparência está nas constituições, tanto federal quanto estadual. Isso é para estados e municípios, não é uma invenção. Então, quer dizer, um PLC que flexibiliza. Eu acho isso muito ruim, eu já disse no Colégio de Líderes, ontem de novo, né, na comissão, no Congresso de Comissões, que é muito ruim para casa, é muito ruim para casa essa questão de ficar mudando, prorrogando, né? Porque para mim isso para mim tem um outro nome, empurra com a barriga, né? E lá na frente então, porque falar, desculpe, com muito respeito que eu tenho, posso dizer que eu tenho respeito pelo deputado Carlão Pinhatari, líder do governo, né? Falar que o concurso não tem prazo de vigência, tem sim. Ele pode ter um determinado número de prorrogações. Eu falo pelo concurso público dos professores. Teve os números de prorrogações, ele foi extinto. Agora nós recorremos para que fosse revalidado, porque como tem muito mais, tem uma gama de professores temporários e tem mais de 50 mil que passaram no concurso e não tomaram posse, ficaria mais barato para o Estado chamar esses 50 mil a chamar um outro certame e gastar mais dinheiro. Então, por esta lógica, era mais importante, né, você validar concurso do que propriamente
chamar concurso, né? Posto que você tem uma fila. Agora, o que nós temos aqui é um caso interessantíssimo. Nós temos o seguinte: duas prorrogações indo para a terceira, né? E pessoas que precisam de ter assumir cargos e comando. Gente, internamente no serviço público é possível que alguém que já esteja venha assumir, e o outro que não está, que vai entrar, que são agentes, estão falando agentes do Detran, agentes de trânsito, esses então assumem o cargo que lhe é de direito pela porta do concurso público. O que seria uma professora, um professor, né, que faz o concurso, ele assume e depois ele assume também o de diretor de escola, desde que ele tenha o tempo aí, né, para que ele, de certa maneira, venha poder tomar posse. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não concordo, né, com a prorrogação. Eu também estou na linha, não é a deputada Beth Saão, acho que ela expressou o que disse a bancada, o que debateu a bancada, né, deputada? A bancada tem claro o seguinte: passou, nós vamos recorrer, né? Nós não podemos sequer admitir que mais uma vez seja prorrogado e as pessoas de direito, que têm o direito de assumir os seus cargos, não assumam. Então, porque se pode flexibilizar assim, então por que é que não cumpre a lei? Cumpre a lei. Essa que é a questão. E interessante que, só um destaque que eu faço aqui no artigo 4º, que permite, né, uma flexibilização aí para os temporários. E eu quero aqui muito claramente dizer que todas as vezes que a gente pediu que se criasse um auxílio emergencial, nem pedia que fosse dentro dos parâmetros que é o professor, um auxílio emergencial para os professores temporários, não pode. E aqui tem, deputada Betção, que tem uma flexibilização, né, para ter abertura para temporários. Então, por que não pôde para os professores, né? Então, é uma questão de 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que nós não podemos, até com uma casa legislativa que tem né, tem uma Constituição para ser guardada, né, para ser, enfim, acompanhada, para ser seguida, né? Nós não podemos, de certa maneira, concordar com esse PLC. Não posso deixar também de falar com relação à cobrança, né, de aposentadoria de professores aposentados, né? Cobrando de novo. Quando eu subia na tribuna e dizia, não é professores, servidores, quando eu subia na tribuna e dizia que havia um processo naquele momento que aprovava a reforma da Previdência de desaposentação, muito pau no ouvido foi quebrado, né? Fazia de conta que eu estava inventando. Não estava inventando. Está aí para quem quiser ver. Então, o professor vai ter que arcar mais uma vez. Ele pagou a aposentadoria e vai pagar de novo a aposentadoria dele, porque foi feito o estudo atuarial, porque eu não sei como foi feito esse estudo atuarial, né? Não tem nenhuma transparência. E nós também, claro, estamos recorrendo disso. Nós vamos fazer estudo atuarial para ver se realmente, né, tem esse desequilíbrio, porque não é possível. Um professor, no mínimo, pagou 25, 30 anos. Como é que ele, né, ele se aposentou? Como é que ele agora começa a pagar de novo a aposentadoria? Então, isso é um registro triste. Nós, a POESP, todos os servidores públicos, estão articulados, né, para ter ações frente a isso. E, para mim, eu quero dizer o seguinte: eu não jogo com outras coisas internas aí da casa. Eu acho que agora é a gente buscar aquilo que direito. Nós temos em curso uma ação direta de inconstitucionalidade, né, e também esse atuarialista. E vamos fazer o estudo, né, do porquê que leva o governo a cobrar mais uma vez dos professores
dos professores não, dos servidores aposentados, né? Isso é muito caro, né? Uma categoria, os servidores públicos já cumpriram o seu papel, né? De uma vez aposentado, ué, não tem lá os direitos adquiridos previsto? Então, se é direito adquirido, foi direito adquirido, né? Então, eu acho que é isso, né? E espero, né, sinceramente, que a gente saia de bom tom dessa questão aí da prorrogação do prazo de concurso, Detran, né, chamando os 400 concursados, fazendo com que eles tenham seus direitos garantidos, né, porque quem passa no concurso, o grande sonho é tomar posse, né, quem passa no concurso tem sonho de tomar posse. Eu me lembro quando eu passei, né? Eu fui até bem classificada, tomei na segunda leva, já assumi. Mas isso agora não é uma questão de ser ou não bem classificado, né? É quem está aí na vala para entrar que entra, né? Essa é a questão. É isso, senhor presidente, senhores deputadas, senhoras deputadas, e vamos ter muita luta, né? Aí, lamentavelmente, por conta, mais uma vez, dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Um forte abraço, muito obrigada.